E tenho um painel muito composto, com 4 pessoas de diferentes backgrounds e experiências. Temos o Luís Gaivão, guia intérprete nacional, estudou na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, tem também uma pós-graduação na área do património histórico e cultural, trabalha como guia intérprete nacional oficial e, portanto, tem uma longa experiência de trazer e de encaminhar, contextualizar os turistas no nosso património. Vamos falar sobre isso. Isaac Assor, que representa aqui a comunidade judaica em Portugal, é sócio da agência de viagens e turismo Alegre Tour, que trabalha a dimensão do turismo religioso e cultural, muito ancorado na herança judaica e, portanto, tem aqui canais privilegiados com o mercado israelita e é um membro destacado da comunidade judaica de Portugal. Temos também connosco, à distância, mas ainda assim perto neste contexto, a Graça Nóbrega Alves, que é diretora do Museu de Arte Sacra do Funchal, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras, enfim, tem escrito diversos livros, coautora de vários ensaios e artigos e é, atualmente diretora do Museu de Arte Sacra do Funchal, desde outubro de 2023, e temos João Pedro Faria, da comunidade de Taizé, licenciado em Gestão de Informação, mas quem em 2023, aconteceu algo na vida que o levou a, uma dimensão transformacional, como há pouco falávamos, e, portanto, há aqui uma experiência de contacto no contexto da comunidade de Taizé e é também sobre isso que iremos falar. O que nós combinámos foi, e se tivermos tempo, 3 rondas de questões, e, portanto, seguindo esta ordem de apresentação. Na primeira ronda, eu gostaria que cada um destes oradores abordasse, enfim, também o contexto da sua experiência. Numa segunda ronda, gostaria que pudessem fazer uma reflexão sobre oportunidades e desafios, aspectos que correm bem, mas outros que valeria a pena melhorar e trabalhar. E, numa terceira ronda, se tivermos tempo, ou então juntamos a segunda e a terceira, se nos deixam aqui algumas pistas de trabalho, algumas possíveis soluções para conseguirmos trabalhar mais e melhor no âmbito das suas áreas, de atuação, e nesta lógica de cooperação e de rede, como devemos sempre trabalhar. O Luís Galvão dá-nos aqui... Gaivão, peço desculpa. Gaivão. Dá-nos aqui um tópico interessante, que é o papel dos guias intérpretes no turismo cultural e religioso, no contexto da diversidade, do diálogo e da mediação. E, de facto, os guias intérpretes são aqui o grande mediador entre aquele que vem e que não conhece, ou que não conhece tão bem, ou não conhece nada, e o património. E então, qual é o papel do guia intérprete nacional? Muito boa tarde a todos. Muito agradecido por este convite para participar nestas jornadas e uma alegria muito grande de poder representar os guias intérpretes nacionais. Eu queria só fazer aqui uma pergunta muito rápida, Teresa. Eu vou responder à sua pergunta, mas queria só perceber aqui na sala, basta levantar a mão, quem é que sabe o que é um guia intérprete nacional? Muito obrigado. Então, os guias intérpretes nacionais é uma categoria de profissionais do turismo que existe não só em Portugal, existem no mundo inteiro e são representados
pela World Federation of Tourist Guides Association, que em Portugal tem a sua expressão em duas associações, o Sindicato Nacional dos Profissionais de Informação Turística e Tradutores, mais conhecido por SNATI, e a AGIC, a Associação de Guias, Intérpretes e Correios. E o que é ser guia e intérprete? É isto mesmo, é isto que falávamos, Teresa, é ser mediadores. As pessoas que nos visitam, os turistas, quando chegam ao nosso país, encontram um produto. Vamos aqui tentar entrar pela parte da economia ou pela parte das compras. Quando chegam a Portugal, têm um produto à sua frente. Têm igrejas, têm uma história, têm monumentos nacionais, mas falta aquela ligação, aquele elo de ligação, aquele elo de explicação. E os guias intérpretes são então essa ligação, essa mediação que fazem entre o produto e o próprio turista, o próprio comprador. A World Federation of Tourist Guides Association é muito melhor do que eu a explicar, e portanto eu acho que os vou citar aqui, e diz que o guia-intérprete é uma pessoa que guia visitantes no idioma da escolha destes e interpreta o património cultural e natural de uma área. Os guias-intérpretes são profissionais acreditados, licenciados e ou certificados que operam in situ, providenciando serviços de interpretação em locais de significado cultural, histórico e ambiental ou regional, e eu devo acrescentar também religioso, e tem um papel-chave na preservação do património, defendendo o turismo sustentável e promovendo a expansão de fronteiras culturais. Portanto, aquilo que nós somos é isto, é estes entregadores da cultura do local onde estamos a apresentar e fazemos esta ponte entre culturas que podem ser completamente diferentes. Eu fui buscar alguns números, a Teresa depois pode-me dizer se eu estou errado ou não, que nós recebemos o ano passado, só o ano passado, cerca de 33 milhões de turistas. Só o ano passado. E que a maioria destes turistas são provenientes do Reino Unido, da Alemanha, da Espanha, da França, da Itália, e houve um crescimento significativo dos provenientes dos Estados Unidos da América e do Canadá. E quando nós olhamos para estas proveniências, olhamos e dizemos, não tem nada que saber, somos todos de matriz cristã, somos todos ocidentais, isto é fácil fazer esta mediação. Ora, não é assim tão fácil. Estas origens tão diferentes e destes países que de facto têm culturas tão diferentes eles entre si, procuram nos guias, e há muitos deles, infelizmente não há números bem que eu os procurei, bem que eu os quis procurar, mas não existem esses números que nos dizem quantas destas pessoas procuram guias qualificados para fazer esta ponte. Respondi à sua pergunta. Sim. De facto, essa mediação, esse entregador, como o Luís referiu, esse papel relevantíssimo e que, no fundo, faz estreita essas fronteiras interculturais que referiu. E a experiência do Isaac Assor, enfim, não só como guia, mas como, enfim, responsável por uma agência de viagens e, portanto, por conceber programas, dinamizar este fluxo de turistas, enfim, nomeadamente para Portugal, do mercado judaico e Israel em particular. Creio que há uma dimensão daquilo que temos falado noutros contextos de turismo religioso, mas turismo cultural, de busca de origens. Quer contar-nos um pouco essa sua experiência, Isaac? O que é também esta mediação, no fundo, que o Isaac faz com o mercado israelita? Bem, antes de mais, tenho que agradecer mais uma vez o convite pela Pastoral do Turismo. É com muito prazer e honra que estou aqui com vocês. A Alegre Tour
não é a única, mas é das poucas agências de viagens em Portugal que trata algo que é da parte da nossa história também, que é a história da herança judaica em Portugal. Parte integrante da nossa história. Desta forma, criámos programas que são mistos de herança judaica e de lazer também. É importante percebermos que, eu falei disto já várias vezes, e volto a referir, no judaísmo, ou no povo judeu, por assim dizer, as peregrinações, as visitas de peregrinação, as viagens de peregrinação, não são nem a Portugal, nem a Espanha, nem a lado nenhum. São, essencialmente, a Terra Santa, a Jerusalém. Como está dito nos escritos, as peregrinações feitas, o povo judeu fazia peregrinação a Jerusalém, ao templo, na Páscoa, em Pessach, Shavuot, Pentecostes e na festa dos tabernáculos, Sukkot. Estas são realmente as viagens de peregrinação que existem oficialmente, por assim dizer, ao povo judeu. O que existe, sim, e muito daquilo que a Teresa falou, mesmo há momentos, tem muito de ver com viagens à procura da história, à procura de raízes. E isso sim. E Portugal tem uma história vasta sobre a presença judaica, tem uma história triste, uma parte da história muito triste, tem uma parte de uma história que já começa a ser um bocadinho um mar de rosas, mas não tanto, e nos dias de hoje, destes 33 milhões de turistas que vieram a Portugal, eu não sei quantos eram judeus, mas muitos devem ter sido. Apesar de o espectro do mundo judaico ser, infelizmente, de perto de 16 milhões de habitantes. Portanto, Israel é o maior mercado, por assim dizer, e depois teremos os Estados Unidos, teremos o Brasil, a Argentina. São 16 milhões de judeus no mundo, não temos 33 milhões de judeus no mundo. Muito à custa de várias terríveis situações que aconteceram, que não vale a pena estarmos agora a falar. Estas pessoas, quando vêm a Portugal, procuram, como eu digo, as suas raízes e a sua história. E a verdade é que, de les a les, Portugal tem esta história. E agora, partindo também do princípio daquilo que disse o Luís, e bem, e que tem a ver com os guias serem os mediadores, falou em entregadores, não é? Entregadores. Nesse sentido, ainda falta fazer muito em Portugal, de forma a potenciar estes guias a contarem a verdadeira história e a história real de tudo o que é a presença judaica em Portugal. Obviamente que não vão necessitar de saber o que é que aconteceu em Freixo de Espada à Cinta, mas se calhar convinha saber o que aconteceu, o que há de história judaica em Trancoso, em Belmonte, em Lisboa. Lisboa tem uma história fantástica sobre a presença judaica e muitas vezes muitos pseudo-guias que andam aí a circular pela cidade e pelo país começam a dizer banalidades e atrocidades que devem ser regulamentadas, mas isso é outra história também para outro, já está na segunda ronda. Mais que isto, o que é que eu lhes posso dizer? As organizações do turismo, os hotéis, os guias, os restaurantes, os transportadores têm que estar também, de alguma forma, formados, por assim dizer, porque há particularidades muito especiais no turismo judaico. Existem judeus
que não comem em qualquer lado. Existem judeus que andam de cabeça coberta e que não são nenhuns ETs. Existem judeus que não comem carne de porco, porque é uma das proibições que existem em Levíticos. E desta forma, a hotelaria e os restaurantes, particularmente, também têm que estar preparados para receber este tipo de turistas. Hoje em dia, posso dizer que em Portugal, felizmente, à conta também de algumas formações que foram feitas pelo Turismo de Portugal em escolas de turismo, fizemos isso pelo menos 2 vezes. Eu penso que estamos no caminho certo, mas muito há a fazer ainda para que estes grupos, estas pessoas venham a Portugal e se sintam realmente quase como em casa. Apesar de, infelizmente, como sabemos, haver um aumento dramático do antissemitismo na Europa, e Portugal não está a fugir disso, e existe muita retração neste momento de turistas judeus a virem para a Europa. Isto é um alerta que deixo, porque poderá ter também impacto nos números finais. Obrigado, Isaac, por este enquadramento do mercado judaico em Portugal. E não perdemos a graça, pois não? Perdemos? Ah, não. Mas a graça está a ouvir-nos. Tá? Não? Então eu, enquanto recuperamos a graça, eu passo ao João. Já cheguei, já chegou, Graça! Olá! Muito bem. A Graça, na qualidade de diretora do Museu de Arte Sacra do Funchal, que refere que é um lugar de diálogo e um polo cultural de referência no património regional. Na sessão de abertura destas jornadas falávamos da importância da interpretação do património religioso, não só, enfim, material, mas também imaterial, enfim, tudo o que está ligado aos rituais, enfim, ao contexto. Enfim, na verdade, as igrejas não são museus, são espaços vivos de celebração, mas relativamente ao Museu de Arte Sacra, ele preenche também esse papel de mediação e de interpretação da arte sacra a todos aqueles que visitam, e sendo o Funchal, a Madeira, um destino turístico muito relevante, imagino que serão também muitos turistas no seu museu. Graça. Gostaria que fossem mais, mas sim, olha, deixem-me primeiro cumprimentar a todos, pedir desculpa por esta distância, mas enfim, há sempre questões fora do nosso controle que têm estes problemas, e quem vive numa ilha sabe muito bem o que é que isto custa, não poder viajar de avião, pelo menos nestes dias. Agradecer o convite e dizer-vos que é com muito gosto que estou aqui convosco para partilhar também um bocadinho daquilo que é o Museu de Arte Sacra e daquilo que nós fazemos neste sentido. Efetivamente, a nossa missão é também fazer essa mediação entre os turistas que nos procuram, e vou falar de turistas, os visitantes que nos procuram e que vêm aqui à procura da arte e da cultura, e que gostaríamos muito que se confrontassem também com uma outra experiência, esta sede do sagrado de que fala tanto Tolentino Mendonça. Nós estamos situados numa zona muito nobre da cidade. Nós estamos mesmo no coração da cidade de Funchal. Estamos instalados naquilo que foi o Paço Episcopal, portanto, um edifício que é por si só património nacional e que nos traz alguns constrangimentos depois. Passaremos depois para a segunda ronda, naturalmente, mas a verdade é que o Museu de Arte Sacra reúne aqui um conjunto de coleções
que são muito procuradas, nomeadamente a orvesaria, a pintura, a escultura, alguns paramentos, mas aquilo que nós temos tentado fazer ao longo do tempo, e não é só sob a minha direção, eu chego ao museu em 2023, portanto há muito trabalho feito para trás, é perceber de que forma, também em termos culturais, obviamente, este acervo maravilhoso, porque temos um tesouro, nós guardamos o tesouro da Diocese, de forma que isto também acompanhou a história da Madeira enquanto também destino turístico e, sobretudo, ligado ao comércio do açúcar. Porque aquilo que nós temos percebido ao longo do tempo é que as pessoas que nos procuram, sobretudo do norte da Europa, vêm muito à procura da nossa coleção de arte flamenga, que está datada de finais do século XV a meados do século XVI. E isto aqui explicado um bocadinho pelo Ouro Branco. Ora, sendo o museu um polo cultural de referência no património regional, porque é efetivamente, aqui o que nós temos tentado fazer é dar também, ou permitir que quem nos visite consiga esta ligação também à procura do sagrado. Portanto, o que acontece aqui é que nós temos visitas, muitas guiadas por guias que trazem grupos, sim, mas as visitas que nós promovemos aqui no museu são visitas que também têm este olhar sobre a função das peças que estão aqui. Elas foram feitas para o ritual, para servir o sagrado. E isto acontece também em termos da programação. Nós temos programação própria e temos oferecido ao visitante a possibilidade também de experimentar, e a Teresa falava há bocadinho, quando me apresentou, falava do imaterial também, mas de experimentar aqui em algumas oficinas, 2 exemplos fraquinhos, não é? Mas o caso dos palmitos, ensinamos a construir os palmitos, por exemplo, para a procissão dos ramos. Temos um tapete de flores no Corpo de Deus explicando porque é que isto se faz, o que é que acontece, qual é a ligação, porque a nossa cidade fica absolutamente coberta com tapetes de flores na procissão do Corpo de Deus. Ensinar a fazer os vestidos para o Menino Jesus, portanto, este enxoval que para nós é tão importante nesta altura da festa, e acabamos de ter oficinas nesse sentido. Portanto, o Museu da Arte Sacra tenta, da forma como vai podendo, fazer esta mediação entre a cultura e o sagrado. Sim. Muito bem, e é muito relevante que também tenha esse papel ativo de ligação às tradições e de envolvimento das comunidades e dos visitantes, e não ser uma mera experiência passiva, digamos assim, expositiva. Muito bem, sim senhor. E passamos ao João Pedro, enfim, que não tem digo eu, esta ligação direta com a dinâmica turística, mas o João Pedro vai ter que nos explicar, enfim, o que é a comunidade Taizé, quais são os princípios que a orientam, e como é que isso encaixa também naquilo que o João Pedro refere de turismo espiritual ecuménico. Pronto, sim. Bom, TZ, se eu dissesse que se os irmãos ouvissem que eu estava a dizer que TZ recebe turistas, provavelmente não iria gostar muito da palavra. Há um bocadinho a ver se essa palavra, sermos talvez mais visitantes ou participantes. Mas pronto, só para dizer que eu estou aqui como representante da comunidade TZ, o convite foi proposto aos irmãos. Os irmãos, como é óbvio, não conseguem aceitar todos os convites, são propostos, e lançaram-me o desafio a estar aqui. O que é TZ? TZ, em termos muito simples, é uma comunidade ecuménica, cristã ecuménica, portanto, vocacionada para o cristianismo.
que acolhe pessoas de todas as religiões, mas especificamente do cristianismo, e que se dedica, que desenvolveu a vocação do acolhimento, ou seja, de todas as semanas ter um programa, um programa que é apresentado às pessoas que se deslocam à comunidade e que as pessoas são convidadas a seguir esse programa. É uma comunidade que é vocacionada sobretudo para os jovens, mas não é exclusiva para jovens. Portanto, acolhemos jovens, mas acolhemos também adultos, famílias, adultos que vão desde, que em TZ se chama adultos, vai desde os 35 até aos 100, se houver interesse, se houver capacidade. E, portanto, em TZ procuramos apresentar o programa não é igual para todos e é precisamente adaptado a estes grupos, dependendo do perfil das pessoas. A comunidade em si é uma comunidade ecuménica, cristã, também dos irmãos em si, ou seja, os irmãos, nós, quando visitamos a comunidade, somos recebidos por uma comunidade de irmãos, cerca de 80 irmãos, cujo background é cristão de diversas denominações, nomeadamente protestantes, católicos e anglicanos, são os ramos do cristianismo presentes. E os irmãos tentam ser, e também é essa a ideologia que guia, ou a ideia que guia a comunidade e que também transparece para o programa, que é tentar ser uma parábola da comunhão. Tentar ser uma parábola da comunhão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que perante a fratura do cristianismo, porque nós somos todos cristãos, mas não somos todos católicos, tentar viver já hoje o que é possível em comunidade, em união, portanto, caminhar juntos já hoje o que é possível. Posso ler aqui vou ser aqui, se calhar, para explicar um bocadinho melhor aquilo que é a vocação, aquilo que é a filosofia, diria eu, que está naquilo que é a regra de TZ, portanto, aquilo que dá, aquilo que os irmãos se comprometem a ser. Portanto, nunca se conformem com o escândalo da separação entre cristãos, professam tão prontamente o amor ao próximo e, no entanto, permanecem divididos. Façam da unidade do corpo de Cristo a vossa preocupação apaixonada. E, portanto, é este espírito de união, este espírito de aceitarmos as diferenças, mas caminharmos juntos naquilo que é possível, que guia a comunidade TZ. O programa, só que brevemente, é baseado muito em 3 pilares, para quem visita, que é a oração, o serviço e a introdução e reflexão. A oração, rezamos 3 vezes ao dia, é uma oração muito específica de TZ, que é baseada sobretudo nos cânticos e no silêncio. Os cânticos são cânticos simples, em várias línguas, mas são muito repetitivos, quase tipo ladainhas, e que marcam todo o compasso da oração. Rezamos 3 vezes ao dia e portanto, há a centralidade desses cânticos, que são, na sua maioria, ou cânticos inspirados diretamente na Sagrada Escritura ou em orações de santos conhecidos. O silêncio, portanto, a segunda parte, para além do cântico, o silêncio é muito importante em TZ. Proporcionar um silêncio, um momento de silêncio, de forma a atingir também um certo silêncio interior, conducente a um silêncio interior, que permita uma maior comunhão, maior presença de Deus naquele momento. TZ não é só um sinal vivo daquilo que é socialmente caminhar juntos. A comunidade, a proposta que propõe é sempre a partir da mensagem do Evangelho, a partir da mensagem de Jesus Cristo, e trabalhar a partir daí. E estas orações, 3 vezes ao dia, são aquilo que dá um bocadinho o ritmo à comunidade. Portanto, não é só trabalhar, não é só partilhar, não é só introspecção, é a partir sempre do centro que é Cristo. Para além da oração, os outros 2 pilares, o serviço, toda a gente é convidada a participar nos trabalhos da comunidade. Portanto, toda a gente que visita já sabe que aquilo não é um hotel, portanto, há a necessidade de trabalhar, de ajudar a fazer o almoço, há a necessidade de ajudar a limpar, a necessidade de fazer vários trabalhos de acolhimento, e a todos é pedido uma pequena ajuda. E também a questão muito, muito central, que muita gente procura, que é
a questão da reflexão e da partilha. Portanto, TZ procura-se um espaço de abertura, de reflexão e de partilha para todos, e, portanto, depois há, efetivamente, os momentos estruturados de partilha, que se focam em torno de uma passagem de Bíblia, lá está, conduzida por um dos irmãos, e depois grupos diversos. Normalmente a única restrição é sobretudo a idade, porque quanto mais próxima for a idade, maior é em comum entre as pessoas, mas depois, de resto, são grupos bastante diferentes, pessoas bastante diferentes, que refletem sobre aquilo que foi, que é a passagem, e depois tentam transpor isso para aquilo que é o seu dia-a-dia, a sua vida, e a forma como essa mensagem impregna a sua vida. Portanto, isto é um bocadinho aquilo que é TZ. Muito bem. E esse acolhimento, pressupõe que as pessoas podem ficar, enfim, alguns dias, não sei, na vossa comunidade TZ. Sim. Portanto, há as estruturas, o convite é para ficarem sobretudo uma semana, e há estruturas para as pessoas ficarem efetivamente essa semana. Muito bem. Então, enfim, compreendemos agora o vosso contexto. Eu propunha que talvez fizéssemos, e gerindo aqui melhor o nosso tempo, eventualmente podendo ainda ter espaço para algumas questões, vamos juntar a segunda e a terceira rondas, portanto, estes tópicos que vos tinha sugerido, para podermos falar de dificuldades e oportunidades e boas práticas que se podiam implementar. Portanto, cada um nas vossas atividades, enfim, e aquelas até mais ou diretamente ligadas ao turismo, temos, enfim, o número de turistas cresce, a diversidade de mercados também. Esta consciência do impacto positivo que a atividade turística deve ter nas comunidades e este propósito de o turismo também ser aqui uma indústria da paz está cada vez mais claro e mais consciente, enfim, nas entidades públicas, nas empresas. E, portanto, eu diria que o turismo é aqui uma atividade em permanente, talvez, reinvenção e encontrar as melhores soluções para as dificuldades, para os desafios que vamos enfrentando. Portanto, o que eu vos pedia ao Luís, ao Isaac e à Graça, talvez ao João Pedro depois façamos uma pergunta um bocadinho mais ajustada ao contexto, mas o que é que identificam como constrangimentos que, enfim, que decorrem deste crescimento e desta atividade e que boas práticas ou que, enfim, que pistas de trabalho é que poderiam deixar aqui para que a Pastoral do Turismo, eventualmente com o Turismo de Portugal e os outros parceiros pudessem trabalhar. Luís. Obrigado. Bom, então, volta aqui a batata quente para o meu colo. Aqui a questão do trabalho do guia e, por exemplo, posso-lhes dizer que este ano o tema para as comemorações do Dia do Guia, porque sim, nós somos tão importantes que temos um Dia Internacional do Guia Intérprete, que se celebra a 21 de fevereiro, portanto está quase aí. O tema deste ano, por exemplo, é a inteligência artificial. E o papel da inteligência artificial no trabalho dos guias, não é? Porque, assim, à primeira vista, os guias são a primeira profissão a desaparecer, não é? Quer dizer, a inteligência artificial já faz qualquer coisa por nós. Vemos vídeos todos os dias, ainda no outro dia via um vídeo do Cardeal Tolentino a dizer uma coisa que o senhor nunca disse. E, portanto, à partida, seremos os primeiros a ser substituídos. Mas há aqui um facto que me parece que é muito importante no papel do guia, que é de ser uma atividade de pessoa para pessoa. De uma pessoa que experimenta para uma pessoa que está a experimentar. E, portanto, o trabalho, e daí o nome guia-intérprete, uma pessoa que interpreta aquela expressão que está à sua frente, seja ela uma obra de arte, seja ela um monumento, seja ela uma tradição e uma cultura. Qual é que é a dificuldade aqui? Qual é que são os grandes perigos desta interpretação? É a falta de formação. Neste momento, e é transversal aos guias com quem vou falando, é a formação. A formação é essencial.
porque se estamos a falar de uma mensagem que é passada de pessoa para pessoa, essa mensagem vai estar sujeita à experiência e ao conhecimento que o guia tem, não é? E que transmitirá à pessoa que está diante de si. E como o Isaac dizia, às vezes ouvimos barbaridades, e quem viu aquela reportagem da Ana Leal chamando este bonito santuário a escultura do Santo António, sabe que de facto estas barbaridades acontecem, e isto tudo acontece porque não há formação, não há exigência de formação. Aqui depois já vou ter que entrar em politiquices que não queria. Os guias oficiais tinham acreditação pelo Turismo de Portugal até 2011. Em 2011 a lei mudou e passou a ser uma profissão liberal, pelo que qualquer pessoa que o queira, basta inscrever-se no Turismo de Portugal e é-lhe dado um RENAT, que é um número de registro, e pode trabalhar como profissional de animação turística, mas que obviamente trabalha como guia, e as coisas que a gente ouve, bom, vou-vos poupar, mas se tiverem curiosidade, passeiem pela Baixa de Lisboa, podem passear também em Sintra, porque ouvem-se pérolas da imaginação. E portanto, esta formação, esta acreditação que nós pedimos é, neste momento, a coisa mais importante que pode haver. E esta formação nós guias procuramos. Portanto, as associações de guias dividem o ano em 2. Começa mais ou menos em março, abril, é época alta, e portanto nós, que somos como as formigas, trabalhamos todo o verão, toda a época quente, até outubro, e a partir de novembro, isto agora já está a mudar um bocadinho, mas a partir de novembro normalmente começa a chamada época baixa, e começa então a época de formação dos guias. Temos o Congresso Nacional, que este ano foi em Santarém. O senhor Dom José recebeu-nos muito bem no Museu Diocesano. Tivemos várias formações sobre a importância da região de Santarém e da Lesíria ribatejana para a produção nacional, mas também como produtos turísticos. E depois temos várias formações que são oferecidas por diferentes instituições. E é agora aqui que eu vou bater na pastoral do turismo e nas instituições religiosas, bater ponto e vírgula, que é esta oferta de formação. Esta oferta de formação, porque falamos de pessoas, guias que vêm de backgrounds muito diferentes, têm pontos de partida muito diferentes, e eu gostava imenso de ter esse estudo, mas não o tenho para apresentar aqui. Mas posso-vos dizer que em 2024, no Congresso Nacional dos Profissionais de Informação Turística, houve 2 professores da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril que fizeram um estudo de entre os estudantes do curso de Informação Turística, que é de onde saem a maior parte dos guias intérpretes, fizeram um estudo e aperceberam-se que mais de 70% dos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do curso não têm qualquer base religiosa. Nada. Não sabem, portanto, foram-nos apresentadas várias imagens. Uma das imagens, que é talvez a mais chocante, foi uma imagem da Anunciação, e os alunos foram incapazes de dizer o que é que aquela imagem representava e de onde é que vinha aquela imagem. E, portanto, estes serão, e aqui também posso chegar a roupa ao pelo, perder a minha expressão, à Escola Hoteleira do Estoril, que de facto é papel desta escola de formar melhor os seus guias e não poder esquecer que, segundo os censos de 2011, 80% da população portuguesa se refere a si mesma como católica. Não é possível que os guias saiam de uma instituição superior sem saber a base da nossa matriz judaico-cristã. Isto, depois,
transcende ou transfere-se esta responsabilidade para aquelas que são as instituições que gerem esse património. E neste caso, a Pastoral do Turismo, as dioceses, as pastorais diocesanas do turismo e também os bens culturais da Igreja. Porquê? Porque se estas formações forem promovidas junto das associações, e aqui também posso incluir da própria comunidade israelita, da comunidade judaica, mesmo da comunidade islâmica, ao promover estas formações, ao promover o conhecimento dos guias, estamos a promover que se acabe com aquelas lendas, aquelas histórias que se contam, que são maquiavélicas, não é? Que fala-se muito agora da lenda negra. Estas histórias que de verdade têm zero. E que, mais uma vez, voltamos a ouvir os guias a transmitir esta informação porque é a sua experiência. Foi aquilo que aprenderam ou em que foram formados e que nunca ninguém se deu ao trabalho de refazer. Vou-me alongar mais um bocadinho, Teresa. Não me... Peço desculpa, mas acho que isto é mesmo importante, porque depois os guias são acusados de não se saberem comportar numa igreja que está em celebração. Portanto, entramos, agora é difícil, mas vamos dar aqui um exemplo muito fácil. Entramos na igreja de Santo António, em Lisboa, que é uma das igrejas mais visitadas do nosso país, e entramos na igreja de Santo António e temos uma celebração eucarística. Os guias que não sabem, não vão saber respeitar. E nós não podemos exigir às pessoas que não sabem que se comportem de uma certa e determinada maneira. E, portanto, se não houver esta formação, então o que vai acontecer é que isto vai tudo tender a piorar. Porque a maior parte dos meus colegas que estão nos seus 40, 50, 60, são pessoas que ainda foram à catequese e, portanto, têm a base cristã, mas os colegas que já são da minha geração de guias dos 30 anos para baixo, já não têm essa base. E, portanto, se não houver esta formação, se não for oferecida esta formação, creio que esse é um grande risco que corremos. Nós queremos, está bem? Os guias querem essa formação, os guias procuram essa formação. Tanto que a comunidade, partilhava há pouco com o Isaac, a comunidade israelita de Lisboa, vai promover agora uma formação em herança judaica daqui a 2 semanas. Tinham 120 vagas e as vagas esgotaram em 3 dias. 120 vagas, nós em Lisboa, em termos de associados das 2 associações de guias, não chegamos aos 400. Nas 2 associações. Portanto, de repente, em 3 dias, 120 vagas, e estamos a falar de formações a pagar, portanto, nem sequer pode ter aquela atratividade de ser uma coisa gratuita. Em 3 dias já não havia vagas. Obrigado. Muito bem, acho que é um tema bastante interessante e que faz todo o sentido trabalharmos de forma conjunta. Só para dar nota, para também não levar com essa pergunta, de facto, houve uma desregulamentação de um conjunto de profissões na área do turismo e, portanto, não é expectável que volte a ser regulamentada. Agora, o que está em cima da mesa, enfim, no contexto das alterações que irão ser feitas ao enquadramento legal da animação turística, é poder incorporar essa exigência de formação, portanto, não regulamentando a profissão, mas incorporando a exigência de formação, porque claramente é um tema relevantíssimo. Quanto a esta formação específica que o Luís referiu, eu diria que, enfim, com a pastoral, com o secretariado dos bens culturais da Igreja, com quem também já dinamizámos algumas iniciativas, o Turismo Portugal, até porque também tem escolas de hotelaria e turismo, escolas profissionais, podemos perfeitamente, e com aqui a orientação das associações de guias, enfim, temos aqui de facto
uma área de trabalho muito, muito interessante e muito importante que devemos explorar. Isaac, imagino, e há pouco também já foi aflorando esta questão da formação também, enfim, e pelos vistos a comunidade judaica tem isso previsto. Eu também queria que pudesse abordar, porque do ponto de vista da herança judaica, há aqui uma dimensão muito imaterial e muito invisível quando falamos, enfim, talvez não seja tão explícito ou tão premente em Tomar ou em Lisboa, mas como é que nós, as entidades gestoras dos recursos, os municípios, como é que também damos maior visibilidade a esse património invisível que tem a ver com a herança judaica? Eu começaria por dizer que o principal problema na questão da herança judaica em Portugal tem a ver muito tempo atrás, quando nós éramos crianças e estávamos na escola, porque pouco se fala de judaísmo na escola básica. Ou seja, não há informação quase nenhuma a uma criança do que é o judaísmo, do que foi a Inquisição, do que foi o Holocausto, do que é o judaísmo, por assim dizer. Ou seja, chega-se à idade adulta e entra-se na universidade e vai-se para a guia e tem-se uma Não é nada. pronto, alguma informação sobre o judaísmo. E, com todo o respeito pela comunidade israelita de Lisboa, a comunidade israelita de Lisboa não é o órgão que se deveria responsabilizar por este tipo de formações. Isto é uma obrigação, digamos que nacional, por assim dizer. E o Turismo Portugal tem-o feito. A comunidade israelita de Lisboa pode, quanto muito, falar sobre a sinagoga Sha'arei Tikvah, que é a sinagoga que eu frequento há quase 60 anos, onde eu nasci, onde o meu pai foi o rabino da comunidade durante 50 anos. Tem uma história própria. E esta história tem que ser contada também, e saber ser contada por todos os guias. O judaísmo e a história judaica em Portugal, à parte deste património físico, que não é nada por aí além, em termos, infelizmente, se formos a procurar património histórico antigo, só temos eventualmente a sinagoga de Tomar e pouco mais. O resto é alguma fantasia que foi dita durante muitas vezes por muitos guias, pseudo-guias. É um património que este sim, para mim é muito preocupante estar a desaparecer, que é aquele património humano, ou seja, daquelas pessoas que contam a história. Eu dou o exemplo, por exemplo, de Belmonte, onde existe uma comunidade judaica pequena de judeus que retornaram ao judaísmo nos anos 90 e tinham sido cristãos novos. Aliás, como se calhar 30% da população portuguesa é cristãos novos. E estas pessoas que sabiam contar esta história dos seus antepassados, que foi passada de pais para filhos, de avós para pais, por aí abaixo, está a desaparecer. Este é um património que me preocupa que se esteja a perder, porque podia-se eventualmente fazer audiobooks, como se fazem agora. É um exemplo, eu estou a dar um exemplo de algo que preservar o património físico é importante, sem dúvidas, mas aquele património imaterial é algo que tem que se arranjar uma forma de o procurar guardar. E já agora aproveito, Teresa, para falar aqui um bocadinho do Funchal. Temos aqui a sua doutora do Funchal. Há uma história interessante sobre a herança judaica na Madeira, que pouca gente fala. Existe um cemitério judaico na Madeira. Eu já ia falar também de Faro.
um cemitério judaico na Madeira, a história judaica na Madeira tem um interesse. O judaísmo, a história da herança judaica em Portugal poderemos ter, temos aquela mais recente, e uma das mais recentes passou-se na Madeira, que foi, durante a Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica de Gibraltar foi toda transferida para a Madeira. Gibraltar, como sabem, território britânico. Os judeus foram todos para a Madeira. Os gibraltinos judeus foram todos para a Madeira. Nos anos 40, 42, 43. Existia uma comunidade judaica na Madeira. Existe um cemitério judaico na Madeira. Pouca gente fala sobre isto. O senhor... Peço desculpa. O senhor Dom Manuel Quintas, a história do judaísmo no Algarve é algo impressionante. Samuel Gacon, o Pentateuco, portanto, foi o primeiro livro impresso em Portugal, foi o Pentateuco e em Faro. Os primeiros judeus que regressaram a Portugal depois da Inquisição, ou seja, oficialmente depois da Inquisição, entraram por onde? Entraram por Faro, onde existiu e existe um cemitério judaico. Hoje em dia já existe uma outra nova comunidade em Albufeira. Ou seja, a história redescreve-se outra vez. Esta herança judaica é também algum de imaterial também. A história dos judeus que tiveram no Algarve, aproveitando aquilo que o Bispo está a falar, é de uma riqueza tremenda, mas que pouco se fala. Aliás, há um livro raríssimo da tradução das campas todas que estão no cemitério de Faro. Essa tradução foi feita pelo descansado meu pai. Mas se formos procurar esse livro, se calhar é o único livro que o único que existe é o que eu tenho. Portanto, esta preservação da memória, o turismo, indústria da paz, como disse a Teresa, e tem que ser o turismo também um turismo que cultive e que preserve a memória. Eu continuo sempre com esta deixa que digo sempre e que algumas vezes me levam a mal. Quem não souber respeitar o seu passado não irá ter nenhum sucesso no futuro. E o futuro não será nada bom. Portugal tem a obrigação de preservar esta memória, a memória judaica, a memória muçulmana, a memória. Vamos dar um exemplo. A Igreja de São Domingos, em frente à Igreja de São Domingos, em Lisboa, há um monumento que recorda o massacre de Lisboa de 1506. Ok? Um monumento feito pela comunidade judaica. Ao lado, há um outro monumento de não menos importância, que foi erigido na altura pelo cardeal Policarpo, que é fantástico e que fala para a memória, ou seja, não podemos esquecer. E para isso temos que formar, temos que estudar, temos que querer entrar na posição de, sendo uma comunidade minoritária em Portugal, não quer dizer que a história de Portugal vive é de minorias. Então, nós somos uma mescla a presença judaica em Portugal é dos tempos dos visigodos. E no Algarve, precisamente onde aparece uma das primeiras, nessa altura. Portanto, aquilo que eu pretendo e que eu acho que deve ser feito é, sem dúvidas, um investimento forte na promoção, na divulgação e na formação. Sem isto, o que se passa hoje em dia, se andarmos 20, 30 anos atrás, houve deram-se passos enormes. Não sei se sabem, existe uma organização que se dedicaria principalmente aos roteiros sobre a herança judaica em Portugal. Estou a falar da Rede das Judiarias de Portugal,
em que fazem parte N municípios e N entidades do turismo também, e que, para além da questão do turismo, tem um papel muito fundamental na promoção social, na promoção literária, e isto é fundamental para conseguirmos manter viva esta nossa história, que é de nós também, é nossa também. Exatamente. Sim, e serve, quer dizer, isso é tão verdade para os que cá estão como para os que nos vêm visitar. Graça, desafios e oportunidades no contexto em que o museu, como há pouco referíamos, é um espaço de diálogo, não é? Das várias camadas de história e de património que, enfim, que cada um dos territórios tem. Quais são esses desafios do museu? Teresa, deixe-me primeiro responder aqui um bocadinho ao Isaac. Nós, no dia 20 de fevereiro, e isto por causa dos gibraltinos, das gibraltinas foram sobretudo mulheres, velhos e crianças que vieram para aqui no contexto da Segunda Guerra. Vou eu apresentar um livro de uma investigadora chamada Cláudia Faria, que tratou exatamente esse tempo e a importância que os gibraltinos, o judaísmo também, obviamente, teve na Madeira. E, portanto, esse livro vai ser apresentado, é um livro da Direção Regional da Cultura, e vai ser apresentado no dia 20 de fevereiro. Portanto, penso que também estamos a tentar, aqui na Madeira, e isto em termos do Plano Regional e da Secretaria que tutela a cultura, que tem também o turismo e tem também agora a natureza, porque era preciso, há muita gente. Enfim, é preciso regularizar um bocadinho e regular um bocadinho o turismo também nesta terra, mas há também essa preocupação de não deixar morrer a memória. E eu concordo e subscrevo totalmente que um povo sem memória é um povo sem futuro. Portanto, subscrevo aqui totalmente aquilo que disse o Isaac. Ora, nós reconhecemos que efetivamente aqui o museu, e nós estamos no museu, e tenho sempre de falar no museu diocesano, mas com ligações também aos outros museus e à Direção Regional da Cultura. Eu venho, a última parte da minha vida profissional, antes de chegar aqui, foi ser diretora de serviços de museus e centros culturais, portanto, conheço bem a realidade dos outros museus que não diocesanos. Ora bem, sendo um museu diocesano, nós temos a oportunidade de fazer algumas coisas apenas com a bênção do Sr. Bispo, não é? Isto é, nós podemos aqui, e isso tem acontecido, coisa que nem sempre acontece nos museus do governo, mas temos tentado aqui fazer aquilo que dizia o Luís, que é a formação de guias. Não fazemos formação, mas convidamos todos os anos os guias e as agências a visitarem o museu, dando sempre este olhar sobre a questão religiosa que está subjacente a tudo aquilo que nós apresentamos. Nós não temos na Madeira, e aqui vou ser muito sincera, e isso é um dos problemas com os quais eu me tenho confrontado, não temos, em termos de turismo religioso, nada organizado. E ainda há tempos, num outro contexto, dizia-me um padre de uma zona rural, da Calheta, um lugar que é muito visitado por turistas também. Nós temos tanta gente a entrar na igreja e não sabemos como acolher. Isso é um problema que eu própria também tenho, enquanto coordenadora da pastoral do turismo e da cultura e das migrações, portanto tenho muitas áreas a mexer, tenho tido essa dificuldade. E isso, penso que o trabalho em rede, e nós penso que já estamos a passar para uma questão que também a Teresa levantou, e tenho muita pena de não estar aí convosco diretamente a conversar e a pensar em coisas juntos. O trabalho em rede a mim faz muita falta. Sinto-me aqui na Madeira, deste ponto de vista de turismo religioso, muito sozinho. E mesmo com uma equipa, tenho dificuldade depois em criar pontos que me ajudem a resolver alguns problemas.
Tem um outro problema, que eu agora vou levantar os problemas todos, que é a questão da acessibilidade. Sendo um museu diocesano e apesar de ter ter um contrato de programa com o Governo Regional, que me permite também aqui pagar as contas e pagar os funcionários que estão no museu, eu sou destacada, eu sou professora de formação e estou destacada, portanto sou paga pela Secretaria de Educação. Mas aqui falta-me, por exemplo, audioguias, não temos. Mesmo que as legendas que explicam também para que serve cada peça, o contexto de cada peça, o que é que ela significa, falta-me essa questão e isso obviamente sentimos e estamos a melhorar essa acessibilidade com os textos, com algumas caixas com informação e com o close-up que vão explicando ao visitante ou ao guia, que já sabe que a caixinha está ali, explicando a Anunciação, por exemplo, todos os símbolos que aparecem nas pinturas, sobretudo das flamengas. Portanto, nós vamos, digamos que vamos aguçando o nosso engenho para que, sem grandes condições económicas que não temos, irmos permitindo e dando essas pistas também. Temos tido e temos tentado criar algumas situações de encontro com pessoas que normalmente não vêm aos museus, e aqui sai um bocadinho do turismo religioso, mas falo sobretudo de comunidades de estrangeiros que vivem na Madeira, que temos muitas, e pensando aqui no museu como lugar de paz e no turismo como indústria da paz, o que nós temos tentado é criar aqui, temos facilitado alguns encontros ecuménicos, sim, alguns encontros de oração também. Aqui a pastora Irice Berardo, da Igreja Anglicana Presbiterana, tem vindo cá com a sua igreja e temos juntos feito coisas, pensado e tido atividades em conjunto. Temos tentado trazer pessoas, e nem sempre é fácil, e falo, por exemplo, nos postos de turismo, trazer os funcionários dos postos de turismo aqui ao museu, porque muitas vezes o Museu de Arte Sacra, sendo o museu da Madeira, estou à vontade para falar, porque conheço bem os outros, temos dificuldade em que dos postos de turismo encaminhem também os turistas, os visitantes, para este museu, assustando um bocadinho o facto de ser um museu de arte sacra. Temos tentado ultimamente envolver as agências, trazer aqui os guias para essas visitas, de forma a que possamos todos construir aquilo que este é o museu, faz-me sempre lembrar aquele poema, como começa o meu texto, aquele que mandei para as artes, aquele poema da Sofia que diz que aqui tudo é divino. E, portanto, dar um bocadinho essa indicação que aqui se pode encontrar esse espaço. E é isso que temos tentado fazer. Queria muito, e tenho muita pena de não estar aí convosco, queria muito criar redes, nomeadamente com o Turismo de Portugal, nomeadamente com outras pessoas que trabalham esta área, para que pudéssemos criar juntos estratégias para resolver algumas destas dificuldades que nós temos. Muito obrigada. O Museu de Arte Sacra está ao dispor. Está e, portanto, gostava muito que isto depois tivesse outros desenvolvimentos. Estamos prontos, queremos muito aprender com quem já sabe destas coisas, queremos muito criar pontes que nos permitam receber aqui o visitante da melhor forma possível, acolhê-lo, porque este é efetivamente um lugar de paz, disso não tenho dúvida. Muito bem, muito obrigada, Graça. Eu imagino que a missão da Pastoral Turismo Portugal há de ser fazer também estas pontes das várias pastorais de turismo que existem, enfim, nos diferentes locais dioceses,
E também diria que os museus diocesanos devem ser luzes de boas práticas, de inclusão, de boa interpretação, até, enfim, relativamente ou comparando com os outros museus. E, portanto, digamos que temos aqui um espaço de trabalho grande e, obviamente, que do ponto de vista do turismo, e em concreto do turismo de Portugal, não estaremos alheios a esse esforço e a projetos que queiram desenvolver nesse âmbito. Para terminar, João Pedro, há pouco referiu que a comunidade não utiliza, e se calhar nem faz sentido o termo turista, mas é o visitante, aquele que vem de fora e que... O que eu queria perceber, até para reforçar essa dimensão de encontro e ecuménico e de compreensão do outro, como é que a comunidade interage com a sua envolvente? Ou como é que... ou fica assim uma comunidade assim etérea que pode estar aqui ou noutro sítio qualquer, ou não? Ou a comunidade em Portugal, por estar em Portugal, tem alguma especificidade e faz alguma relação com a sua envolvente? Pronto, a comunidade está na aldeia TZ em França. De facto, enquanto mosteiro, não há muito, ou seja, a vocação central não é a interação direta com a sociedade à volta, com as aldeias à volta. Não é essa a vocação. No entanto, há um papel social por intermédio das pessoas que visitam. Ou seja, em TZ, as pessoas visitam de muitos sítios, e há, de facto, o convite a que essa visita seja transformadora, de alguma forma, seja produtiva, seja que conduza à reflexão, conduza à partilha, conduza à introspeção. Como eu disse sempre, partindo da mensagem do Evangelho, que é a parte central, é uma comunidade cristã, e que depois que essa partilha seja uma força transformadora, que depois vai ter consequências de alguma forma nas sociedades de onde as pessoas vêm. Portanto, há essa componente social nesse sentido. E, de facto, é um dos grandes desafios de TZ, é a identificação dessa importância de, ok, nós, enquanto força, e se calhar aqui até um bocadinho genérico naquilo que é o turismo espiritual, de haver esta necessidade de quando visitamos ou quando fazemos este tipo de turismo, de haver algum tipo de transformação, nomeadamente um crescimento pessoal, um crescimento ideológico, não é a palavra certa, mas crescimento ético e moral. E depois, como é que nós transformamos esse crescimento em mais do que simplesmente algo etéreo, como a Teresa estava a dizer, e em algo no concreto nas sociedades onde vimos, nas sociedades, nas paróquias, nas comunidades onde vimos, para que esse crescimento não fique só no vazio, mas que haja, de facto, essa produção. E, portanto, aí sim, aí interage com as comunidades, mas não diretamente, portanto, um bocadinho uma rede mundial. Bem, ok, compreendido. Muito bem, não sei se temos um bocadinho... quer dizer, não temos bem muito tempo, mas alguma questão concreta que quisessem colocar aos nossos inspiradores oradores? Sim? Não, portanto, a comunidade TZ é na aldeia TZ, em França. O que há os irmãos, também como sinal lá está, desta dinâmica de estar presente nas fraturas e de tentar caminhar juntos. Há comunidades que são formadas temporariamente a convite em várias partes do mundo. Se houver, por exemplo, a necessidade, eventualmente, no futuro, e se o convite for feito e houver essa possibilidade, não nego que haja essa possibilidade de futuramente existir algum tipo de comunidade ou algum tipo de presença dos irmãos em Portugal. O que há neste momento é, sobretudo em zonas do Sul, aquilo que se chama do Sul, portanto, na América Latina, em África, também em zonas da Europa que elas criaram uma comunidade provisional, porque são sempre comunidades provisionais, perto de Paris, em zonas que são pobres, com essa zona de Pontin, em Paris, que é a zona de Ile-de-France. E o que há também é... Portanto, há encontros europeus todos os anos, que a comunidade dinamiza, nomeadamente para os jovens, em que há a presença da comunidade
nas comunidades de destino, normalmente é uma cidade europeia, e que se procura que haja algum tipo de mudança ou algum tipo de força mobilizadora que nasce daqueles encontros. E, portanto, há essa também a dinâmica do provisório, essa de não estar, portanto, tirando na aldeia em si, o resto não haver propriamente há presença, mas não há permanência, não há essa permanência. Muito bem. E creio que terminamos este nosso... Posso só acrescentar? Claro, desculpem, eu não quero tomar o tempo, nem quero cortar aqui horários, mas queria só deixar aqui uma questão que eu acho que depois acabei por não ser claro, que é... nós guias temos uma fama terrível, quase como divas, mas queria deixar aqui muito claro que nós não andamos à procura de culpados, que nós não queremos andar aqui a apontar o dedo, nós queremos colaborar. Acima de tudo, é a colaboração que eu acho que, e como dizia a professora Graça, a colaboração entre as várias instituições, porque só assim é que conseguiremos fazer do turismo mais do que uma questão económica, uma questão também de sustentabilidade, de trazer também esta paz à comunidade, para que não seja estes exageros que vemos pelo mundo fora e que já se sentem em algumas zonas do nosso país, como Lisboa, como no Porto, esta colaboração entre instituições, entre atores do turismo, e que no meio disto tudo que possa trazer um bem maior. Há pouco o Padre Carlos dizia que, creio que foi o Padre Carlos, acho que sim, que falava um bocadinho do turismo também como uma forma de manter o nosso património, não é? Portanto, além de ser do turismo poder ser essa forma de manter o património e não fechar os olhos a essa possibilidade, ser também um veículo de evangelização. E nessa colaboração que podemos ter entre todas estas instituições, sermos então esse veículo. Muito bem. E tudo o que pudermos fazer para sermos melhores, não é? Na nossa atuação com o outro, nos nossos organismos, naquilo que podemos deixar de bom para a sociedade onde vivemos, enfim, vale a pena gastar energias aí. Portanto, acho que ficam aqui a organização das jornadas da Pastoral do Turismo, acho que ficam aqui boas pistas de trabalho para podermos desenvolver em conjunto neste espírito de colaboração e de compreensão mútua. Muito obrigado aos oradores e terminamos o nosso painel. Muito obrigada. Obrigada. Deixem-me só deixar-vos um bocadinho de sol daqui da Madeira para aí, para isso que estão a precisar. Obrigada, graças. Obrigada por tudo, obrigada.